E eu convido a doutora Helenara Ribas para fazer a mediação desse espaço destinado às perguntas de todos vocês a respeito dessa temática tão importante, a liderança e o engajamento médico também. Bom, muito obrigada. Enquanto a gente aguarda as perguntas da plateia, eu vou tirar uma das minhas inúmeras dúvidas. Eu vou dirigir essa primeira pergunta para a Vânia, mas, Paulo, fique à vontade se tu quiseres fazer qualquer observação. Nesse cenário onde a gente tem tantos desafios em relação às expectativas dos pacientes, ou melhor, às necessidades dos pacientes, e temos essa força de trabalho tão diversa. Ontem, eu me lembro que um palestrante mostrou os vários tipos de liderança que seriam necessários. Como que o Moinhos desenvolve ou escolhe essa liderança em relação às necessidades? Como que isso é mapeado? Como que tu juntas a necessidade do paciente com o estilo de liderança que precisa ser desenvolvido? Excelente pergunta, doutora Helenara. Acho que muitos de vocês já leram e ouviram do livro O Líder Servidor. No Hospital Moinhos de Vento, realmente a gente entende que o líder está a serviço da equipe do paciente. Então, a gente tem um olhar realmente do líder servidor. Mas isso não quer dizer que as outras competências não sejam também desenvolvidas. Então, nós temos um programa forte de desenvolvimento das lideranças, né? Primeiro, também quero voltar na lâmina que eu mesmo mostrei aqui. A gente seleciona nossos líderes muito pelo foco em valores, a pessoa. A questão técnica é importante, então ela também tem que estar ali nos primeiros 20% que o Dr. Paulo trouxe, tem que ter curiosidade, sim, tem que ter vontade de transformar, porque o papel do líder é transformar, mas também a gente tem um programa excelente de desenvolvimento, né? Faz 4 anos que a gente começou a investir mais ainda nisso. O hospital sempre investiu no desenvolvimento de seus líderes. Então, alta direção e gerências têm coaching à disposição, mas nós desenvolvemos também muito eu ser líder de mim mesmo, então o líder de si, depois como liderar e ter conhecimento do que eu vou enfrentar como líder. Então, trago como exemplo, ano passado, um curso que a gente conseguiu trazer, inclusive, de liderança em enfermagem para 40 enfermeiros que se transformaram em projetos que são acompanhados por A3, então todos têm metas, então tem um desdobramento, um acompanhamento dos resultados. Porque realmente a gente acredita que o líder está aqui para transformar a prática, né? E ele tem que ter este olhar para o cliente. Acho que é muito forte no hospital a questão do método. O método nos auxilia, nos policia e nos desenvolve. Então, ter um método de como eu acompanho, inclusive, as entregas do líder e da equipe dele, é uma forma também de comemorar os resultados, mas, aí sim, escalonando, de auxiliar no alcance. Porque, de novo, eu, como superintendente, meu papel é desenvolver os meus líderes. Então, nós temos muito forte esse foco no líder servidor. Obrigada. Para o Paulo, vou ler literalmente como está. O engajamento dos médicos e até de outros profissionais não seria por falhas do próprio sistema e de como ele foi desenhado? Perfeito, né, gente? Você se lembra daquela frase, todo sistema é perfeitamente desenhado para gerar o resultado que gera. Então, se os médicos da minha organização não estão engajados, é porque eu desenhei o meu sistema para não engajar. E eu preciso, então, ter uma estrutura, como a Vânia falou, eu preciso de um método para estruturar esse engajamento. Eu preciso ser proativo nesse engajamento. Não dá para isso não vai ser, gente, geração espontânea, tá? Os médicos naturalmente não vão engajar.
tá? Se você não der estrutura, se você não usar essas 6 ideias e mais métodos que a Vânia citou de liderança, não vai dar, tá? Essa pessoa está corretíssima, né, ao afirmar isso aí, absolutamente correto. E eu vou continuar, porque eu acho que isso encaixa. A pessoa está perguntando se tu entendes que o engajamento médico deve ter recompensa financeira. Essa é uma grande polêmica, né? Antes de eu conhecer o IHI, eu trabalhei muito com pagamento por performance, e eu talvez seja uma das pessoas no Brasil que mais estudou esse assunto, estudei isso muito. E eu tenho muitas dúvidas se esse é o caminho, tá? O John Belwick, ele tem um artigo que eu gosto muito, que é a toxicidade do pagamento por performance, tá? Eu acho que nós médicos, por mais que a gente dê a impressão que a gente só fala de dinheiro, é muito mais porque o sistema que a gente vive é desenhado para o médico falar de dinheiro, porque a gente nem sabe o que está incomodando a gente. E a impressão que eu tenho ao viver a iniciativa do Parto Adequado na Europa e as minhas experiências nos Estados Unidos vão numa direção oposta a essa, tá? Eu acho que o pagamento por performance, ele não é o ponto de partida, ele não é o que vai mudar o sistema. O que vai mudar o sistema é eu estruturar esse engajamento, eu dar as oportunidades corretas aos médicos. É claro, gente, que a remuneração é importante, mas falar para o médico que ele vai fazer a coisa certa e ele vai ganhar mais por isso, eu entendo isso como uma ofensa. Tá? Nenhum médico fala, olha, se você parar de fazer cesariana em quem não precisa, você vai ganhar mais. Como assim? Né? Como assim? Né? Não faz sentido essa história para mim. Então, eu sei que é polêmico, eu posso depois conversar com quem fez essa pergunta, tá? Minha sugestão, não comecem por pagamento por performance na organização de vocês, tá? Os médicos vão fazer a coisa certa porque nós médicos queremos fazer o melhor para o paciente. E não é porque esse vai entrar R$50 a mais, R$100 ou R$1.000 a mais, é que eu vou deixar de fazer o que é melhor para o paciente. O problema é que o sistema é desenhado para eu não fazer a coisa certa. E não há pagamento que vá alterar essa realidade. Eu tenho que, então, redesenhar o sistema, e pagamento não é a saída e não é a primeira opção. Eu queria complementar, eu acho que é um assunto muito polêmico, muito discutido em nossa instituição, e tem uma questão que eu acho que vem criando corpo e tem dado bons resultados. Nos contratos médicos, nós temos incluído, sim, não como uma recompensa, mas sim como um deflator, as métricas de qualidade quando elas não são atingidas. Então, é o inverso. Eu não premio a boa prática. A boa prática é esperada de todos nós, mas sim, se não tiver o cumprimento, vai ter um deflator. Posso? Nessa mesma linha, o reconhecimento individual não eleva o nível de competitividade num ambiente onde o trabalho em equipe deveria ser o esperado? Competitividade tem que ser sempre positiva, né? Não é o reconhecer as pessoas e reconhecer, porque o trabalho também não só é de uma pessoa, normalmente é o resultado da equipe. Então, a gente cria realmente um círculo positivo. Nós temos uma experiência, né, e até mostrei antes o programa Que Orgulho, ele tem sido extremamente positivo e as pessoas têm, sim, gostado e se engajado em reconhecer, porque a gente, infelizmente, reconhece muito pouco as práticas positivas. Então, é um reconhecimento das práticas positivas. Gente, vou falar numa frase, se essa competição for para melhorar para o paciente, ótimo, vamos competir para valer, e eu quero ver quem vai ganhar essa parada, de tratar, de fazer o melhor pelo paciente, ponto. Certo, obrigada. Para a Vânia,
Vânia, como que tu tratas a diferença entre a formação regular e as competências para a prática? Como é que vocês fazem para tratar esse gap? Excelente pergunta. A plateia está inspirada na sexta-feira à tarde. Importante isso. Realmente a gente faz a seleção já com as competências. As competências do cargo estão descritas. Então, hoje, toda a parte de seleção ela é baseada nas competências. Claro que eu preciso das questões técnicas, elas são obrigatórias e muitas vezes na própria legislação tem questões mandatórias, né? Enfermeiro especialista em oncologia para a área específica, para liderar uma diálise tem que ter uma formação, uma especialização, enfim, isso é o técnico, mas você tem que mudar a sua forma de selecionar as pessoas, tem que selecionar por competências. Uma vez claras as competências e elas têm que estar alinhadas à missão e à visão da instituição, a gente vai ter sucesso. A gente tem pouquinho tempo e a gente tem muitas perguntas, então eu queria fazer uma combinação. Tem 2 perguntas específicas sobre exemplos que tu mostraste. Eu gostaria que as pessoas que perguntaram sobre como monitorar a higiene de mãos e como foi montado o diário de bordo do que tu mostraste, que se dirigissem diretamente à Vânia. Eu estou oferecendo sem perguntar, que ela pode conversar com vocês. E eu queria resposta de vocês dois para 2 perguntas. Uma é uma pessoa dizendo que não tem autonomia hierárquica e contratual para a elaboração de um sistema de meritocracia com link junto aos recursos humanos. Então, perguntando se há como fazer engajamento horizontal e não vertical. E uma outra pergunta, que acho que é um pouco mais difícil, é se vocês já encontraram um exemplo de médico modificável. Eu sou o exemplo de médico modificável. Acho que ontem a gente teve a fala da médica, não vou lembrar o nome do hospital de Florianópolis, o meu resumo foi também, eu comentei com o Paulo, ela se transformou com o curso e vai conseguir alavancar isso. Gente, nós temos 30 especialistas formando agora pelo IHI Einstein, todos, tem pelo menos uns 6 aqui, todos modificaram radicalmente a forma de ver o mundo e a forma de entender. Eu sou um exemplo. Gente, imagina, eu sou cirurgião vascular, que é, né, o Arthur aqui falando de PDSA, né, própria Lenara. Então, assim, gente, dê as oportunidades aos médicos e nós mudamos. Tá? A gente é do bem, né? Agora tem aí uns 5% mais difícil, né? Mas 95% né, topam. E a última pergunta é: o que fazer com o médico que não cumpre as metas dele esperadas? Eu acho que o tratamento é o mesmo que nossos colaboradores, né? Acho que passa por aí a questão realmente da gente poder ter uma equidade disso também. Então, lá no hospital a gente tem trabalhado com isso, né? Nós temos um programa realmente dedicado à área médica e nós temos o envolvimento do nosso superintendente médico com os quais, né, aquele grupo que o Paulo mostrou muito claro aqui no gráfico, né, aqueles que não aderem. Então, eles vão por uma conversa, assim, com a alta direção da empresa, para entender de que forma eles podem, então, contribuir ou, enfim, vamos ter que restringir a prática deles. Eu acho assim, se a maioria dos médicos não estão cumprindo as metas, nós temos aí um problema de sistema. Tá? É uma doença do sistema. Né? Agora, quando é o caso, a Vânia falou, de algumas exceções, aí não, gente. Aí fala, nessa organização não interessa. Já teve todas as oportunidades, já tivemos aqui todas as oportunidades, você não muda, você não melhora, então a organização não interessa esse tipo de profissional. Né? Acho que é isso. Bom, muito obrigada. Encerramos. Muito obrigada, Vânia. Obrigada, Paulo. Obrigada pelas perguntas. Obrigada pela mediação, doutora Elinara Ribas também. Obrigada, Vânia, doutor Paulo.